O período de franchise tag finalmente acabou e a gente tem uma visão mais clara agora dos jogadores que estão livres no mercado, que a gente pode trazer na Free Agency. Vamos analisar tudo isso nesse podcast. Além disso, a gente vai analisar um pouquinho sobre as conversas de trade, né, do Max Crosby, o que está se desenvolvendo, o que o Raiders deve pedir em troca e quais são as conversas no momento. E tudo isso e muito mais no podcast de hoje, 5 de março de 2026. Vamos que vamos! Alô, alô, Raider Nation Brasil, tá começando mais um podcast, o podcast falando tudo sobre futebol americano, sobre Las Vegas Raiders e tudo em PTBR, que maravilha. Esse é o segundo episódio, tá, do nosso podcast, tô muito feliz, já tô aqui de volta, né, eu postei, se eu não me engano, anteontem, e eu tinha falado, né, que seria um podcast semanal, mas assim, como eu vou entrar, né, eu trabalho também, eu tenho um trabalho, então eu vou entrar de férias no trabalho nesse momento, então eu tô antecipando um pouquinho o segundo episódio, para ele também conseguir sair aí antes do final de semana, sabendo aí que a Free Agency ela começa na segunda-feira, dia 11. Então já tô me antecipando, né? Na verdade a Free Agency começa dia 11, né? Que se eu não me engano é quarta-feira, deixa eu até confirmar aqui. Isso mesmo, na quarta-feira. Mas, né, o período de contrato, de negociação, que as notícias já começam a sair, já é no dia 9, né, na segunda-feira. Então, com certeza, na segunda a gente já vai ter algumas notícias aí, até mesmo sobre trocas, né, tudo é possível. Assim que o período de free agency começa a agitar, as trocas também se agitam. Então, tem tudo aí para a partir do dia 9 começar a pipocar um monte de notícia aí. Beleza? Então, nesse podcast, como a gente está antecipando um pouquinho, eu vim falar, cara, sobre o assunto do momento na NFL e também nos Raiders, né? Porque Max Crosby é um dos principais jogadores, um dos principais edges da liga aí, e ele tá no nosso time, tá envolvido em, cara, todos os assuntos aqui, o que pipoca de notificação aqui no meu aplicativo é sacanagem com ele. Então é rumor, cara. Esse período da NFL é baseado no rumor, né? E foi a partir de cara, que inclusive hoje, né? Hoje é dia 5 de março de 26. O Jordan Schultz, que é um insider famoso na NFL, bastante confiável, ele postou próximo aí das 3 horas da tarde, 3 e meia, ele postou, vou até parafrasear ele aqui, né? Então, segundo fontes, equipes no mercado têm a impressão que os Raiders estão cada vez mais abertos à ideia de negociar Max Crosby, e a situação só tende a se intensificar. O que isso quer dizer? Os Raiders já tinham falado, né, os Pytek e o Clint Kubiak, que o Max Crosby era um ativo do Raiders, beleza, mas que eles não estavam desligando, não estavam não atendendo o telefone, sabe? Então, eles estão abertos a escutar propostas. E já foi anunciado que o que eles queriam eram 2 escolhas de primeira rodada, mais um jogador de impacto, que seria um jogador titular, um jogador para contribuir. O que eu acho é que essa proposta até agora não chegou na mesa do Raiders, tá? Caso chegue, eu acho que os Raiders vão trocar, mas eu tenho minhas dúvidas se vai acontecer. Essa troca foi aos mesmos moldes da troca do Micah Parsons na temporada passada entre o Cowboys e Green Bay Packers, e muitos criticaram os Cowboys por fazer isso, né? Porque assim, o Micah Parsons, querendo ou não, ele é um cara muito mais jovem e um pouco mais atlético, então eu acredito que o Micah realmente é um impacto maior você ter esse jogador, mas assim, não desmerecendo o que o Crosby faz, porque ele dentro e fora de campo é incrível, não tenho que falar do Crosby, assim, é sensacional, é um jogo após o outro, sabe? Semana 18 ele tá com sangue nos olhos e o time tá com 2 vitórias, sabe? Então é complicado, é um jogador que ninguém da Raider Nation quer perder, mas a gente entenderia se fosse por uma proposta nesse naipe de 2 escolhas de primeira rodada, mais um jogador de impacto. Dito isso,
eu não acho que isso vai acontecer. E por isso que o Jordan Schultz soltou essa nota, né? Esse rumor, essa descoberta dele. Segundo ele, o Spytek tá sentindo que não vai ter nenhum time que vai oferecer isso pro Raiders, né? Então eles estão um pouco mais abertos a negociar algum valor mais baixo. Que valor abaixo é esse? A gente vai descobrir ou não nos próximos dias, nas próximas semanas. Mas eu vou soltar, né? Eu já falei no podcast de abertura, né? Dando um resumo da temporada. Eu falei sobre alguns times e eu acho que ficaram mais claros alguns times daquele de anteontem para hoje, né? É, Alguns times como Bears, como Cowboys, são dois que eu considero dois dos bastante favoritos nesse momento para fazer a troca, principalmente o Bears. O Patriots, talvez, né? São times que eu acredito que estariam dispostos a fazer essa investida para dar esse salto a mais na defesa, que são defesas que deixam um pouco a desejar, mas também já tem algumas peças interessantes, então eu acho que fazem sentido essa troca. Antes disso, eu fiz abri uma votação nos grupos do WhatsApp, né? Coletei, acho que eu estou em 3 ou 4 grupos. Coletei alguns votos da galera. Não foi um período longo de votação, mas eu peguei aqui um apanhado de 22 votos. E a pergunta é simples: você trocaria Max Crosby? A pessoa que respondeu pode ter pensado numa resposta afetiva, pode ter pensado numa resposta do que vale a pena para minha franquia, né? E eu vou dar as respostas aqui. As alternativas foram: não, ele vai se aposentar no Raiders. A alternativa 1 é essa. Alternativa 2, sim, porém no mínimo uma first round pick, uma escolha de primeira rodada. Alternativa 3, sim, no mínimo uma first round pick, mais um jogador de impacto e ou picks do dia 2 e 3. Alternativa 4, sim, mas no mínimo 2 escolhas de primeira rodada. Alternativa 5, sim, com no mínimo 2 escolhas de primeira rodada, mais um jogador de impacto ou outras picks. E a votação, com essas 22 pessoas, né, ela gerou aqui pra gente, pelo menos 41% votaram aí, tivemos 9 votos para não, ele vai se aposentar nos Raiders, né? E esse voto, eu acho que ele vem muito assim da pessoa que o Max Crosby do quão ele contribui para o time, né? Quão impactante ele é. E assim, é o medo, cara. O medo do histórico do Raiders, simplesmente. Porque a gente não tem por que ter confiança nenhuma no draft. Né? Sendo bem franco com vocês, né? Nos últimos anos, a gente teve uma reviravolta que foi trocar o Khalil Mack. Muitos de vocês devem se lembrar. Em 2017, agora vai me fugir. Deixa eu dar uma pesquisada aqui rápida. Na verdade, deixa eu ver, em 2022? Enfim, agora vai me fugir aqui. 2018. Então, em 2018, cara, isso aconteceu, essa troca pelo Khalil Mack. O Khalil Mack saiu de Las Vegas, Oakland na época, e foi pro Bears, inclusive, e foi por 2 escolhas de primeira rodada. Na época, muitos viram assim, cara, o que o Raiders está fazendo, né? Se livrando de bons jogadores. O discurso do John Gruden, que era o head coach na época, era para acumular escolhas de primeira rodada, que o Raiders não estava no momento para ter esses jogadores de impacto, precisava reformular o time. Mas aí o que o Raiders fez no draft, né? Pegou Jonathan Abram, nem tá mais na liga. Pegou, sabe, o Josh Jacobs deu até certo na liga, mas Damon Arnett, aí na temporada seguinte o cara postou foto segurando uma arma, sabe, Henry Ruggs. Então assim, foram muitos erros no draft. Então, cara, qual é a confiança, você torcedor como Raiders, eu e você como torcedores, de falar assim, não, vale a pena trocar o Max Crosby porque a gente vai selecionar tal jogador. Assim, não tem como hoje ter essa confiança. Claro que você pode acreditar muito no Clint Kubiak, né? Assim como eu acredito. Eu acho que a gente está montando uma staff muito competente, mas vamos ver.
o que os Raiders decidem fazer daqui para frente, né? Eu acho muito que esses 9 votos eles estão relacionados a torcedores que lembram dessa história do Khalil Mack e, cara, isso pode se repetir muito facilmente, né? Vamos para a próxima. Então, sim, no mínimo uma first round pick. Tem um voto nessa daqui, eu acho que o rapaz aqui ele só quer ganhar alguma coisa pelo Max Crosby, quer que alguém aceite. Não acho que uma escolha de primeira rodada só seja o suficiente, tá? Eu acho que o Raiders, se for só isso, não pode aceitar, senão realmente é muito pouco. Ao contrário, né, de duas escolhas de primeira rodada mais um jogador, se aceitar só uma escolha, eu acho muito pouco. Vamos para a próxima. Sim, no mínimo uma escolha de primeira rodada, mais um jogador de impacto ou picks do dia 2 e 3. Essa, eu acho que já depende, claro, de quem é esse jogador, de qual é essa pick dos outros dias, né? Depende muito. E tem 5 votos nessa daqui, né? 23% do pessoal. Essa aqui eu já acho que é uma resposta mais centrada. Então a pessoa que respondeu essa daqui é porque a pessoa acha o que vai acontecer, na minha visão. E é o que eu acho que vai acontecer também. Eu acho que os Raiders vão acabar trocando por uma escolha de primeira rodada, escolha essa da segunda metade do primeiro round, mais algum jogador, mais algumas picks acumuladas, né? Vamos ver como vai esse pacote. Mas eu acho que essa vai ser, no final, se for trocado, a resposta correta, né? O que vai realmente acontecer. Vamos ver, vamos ficar de olho. A próxima seria sim, no mínimo 2 first round pick, no mínimo 2 escolhas de primeira rodada. E nesse caso aqui foram 4 votos, né, 18% do pessoal. Então vai muito na linha, pô, eu quero um jogador a mais e mais escolhas, ou eu quero 2 first, né? Tem que ver qual time tem isso disponível para oferecer, o que faz sentido para cada um dos times que estão dispostos a trocar com a gente, né? Então isso vai depender muito. E a última sim, no mínimo 2 escolhas de first round, mais um jogador de impacto, ou picks, dos dia 2 e 3. Que é realmente o que o Raiders está pedindo, né? Está pedindo desde o início, mas que realmente, como eu falei, eu acho que não vai acontecer. Nessa tem 3 votos, né? 13%. E vamos ver. Se fosse isso, para mim, seria o sonho, já que a gente nesse momento tá com um cara que vai negociar, o Max Crosby, tá? No primeiro podcast, inclusive, eu falei que tava com um sexto sentido que ele ia ficar, mas, cara, tudo muda na NFL. 2 dias depois já tô aqui falando que bateu um sentimento aqui que ele tá para sair, cara, sinceramente. Beleza? E é basicamente isso dos votos, né? Então a gente viu aqui que o pessoal não tem muita confiança ainda na recuperação, assim, pegar essas first pick, vamos ver, aí vai draftar quem, sabe? Eu acho que o pessoal ainda não tem essa confiança, mas quem tem a confiança de trocar ou assim, tem na mente que realmente vai ser trocado, eu acho que para Raider Nation o mais cabível seria pelo menos aí duas escolhas de primeira rodada ou uma escolha, mais jogadores realmente impactantes, mais um acúmulo de picks nos rounds subsequentes. Beleza? Eu vou falar um pouquinho rápido aqui dos times que estão para trocar ele, né? Que está sendo mais especulado. O primeiro deles e o mais claro da minha cabeça aqui é justamente o Chicago Bears. Por que o Chicago Bears, né? Acabei de falar que o Chicago Bears trocou pelo Khalil Mack lá atrás, mas pior que não tem relação, né? O Chicago Bears se deu por conta de rumores durante o Combine, né? Durante o Combine, todos os times estão por lá, né, no Combine. Então, além de ter, né, medidas dos atletas, do college e tal, testes e tudo mais, todos os times estão lá. Então, muita coisa acontece da gestão, se você me entende, sabe? Os general managers estão lá, então muita conversa de troca, de contrato, de jogadores, tudo começa a esquentar no período do Combine. E por lá aconteceu um rumor que o Tremaine Edmonds, que é um linebacker do Chicago Bears, ele gostaria de ser trocado. Chicago tinha intenção realmente de trocar. E como eu falei no último podcast, cara, o linebacker é uma posição que o Raiders deve se interessar bastante nessa off-season. E no caso, os rumores do Combine, eles falam que tinham 3 times interessados a trocar pelo Tremaine Edmonds, que era no caso o Raiders,
o Titans e o Jets. Dentre desses três, né, o Raiders e o Titans são os que mais têm salário para gastar na off-season, então vamos ficar de olho, cara. Assim, já que o Bears é um candidato forte para essa troca do Max, por que não eles encaixarem o Tremaine Edmonds nessa troca, sabe? E aí eu bolei um pacote aqui, cara. Vê o que vocês acham também, façam os comentários de vocês, a opinião. Isso tudo eu tô falando, eu quero ouvir de vocês também. No último bloco a gente vai ter um bloco só de perguntas ou comentários, etc. Eu bolei esse pacote aqui. Os Bears vão oferecer a primeira escolha deles de 2026, que é a escolha número 25, então uma escolha bastante alta. Alta, no caso, no final do primeiro round. Mais uma segunda rodada de 2027 e mais o Tremaine Edmonds. Tá? Eu bolhei isso aqui porque eu quero? Não, é porque eu acho que é cabível, sinceramente. Eu acho que é o que está sendo especulado, entendeu? Então, eu acho que isso realmente é algo que pode acontecer, tá? O Tremaine Edmonds, ele tem 27 anos, ele está se eu não me engano, no último ano do contrato dele, de um contrato de 4 anos, 72 milhões de dólares. Então, assim, tem um cap hit aí da próxima temporada de 17,4 milhões. Vamos ver, cara. É algo que é pra gente ficar de olho. Eu realmente acho que pode acontecer, tá? Segundo da lista seria o Cowboys, na minha opinião. E, né, ano passado eles se envolveram numa troca bombástica, que foi a troca do Micah Parsons. E aí a gente se pergunta, porra, por que será que eles vão trocar pelo Max Crosby se eles se livraram do Micah Parsons, né? Bom, eles venderam o Micah Parsons por uma escolha alta, então duas escolhas de primeira rodada mais um jogador. E com uma dessas escolhas eles trocaram pelo Quinnen Williams, que é o defensive tackle, o excelente defensive tackle do Jets, que era do Jets, agora é do Cowboys. E já começou a dar muito resultado lá no Cowboys, inclusive. E nesse draft, no primeiro round, eles têm a 12, escolha número 12, e a escolha número 20, ambas do primeiro round. Essa 20, inclusive, é proveniente da troca do Micah Parsons, né? E, assim, o Jerry Jones, cara, ele é maluco, né? O Jerry Jones, pra quem não sabe, é o dono lá do Cowboys, e ele é louco. Então, assim, eu não duvido nada, sabe, do Cowboys querer transformar o Micah Parsons no Quinnen Williams mais o Max Crosby, sabe? Não acho nenhuma doideira, mas assim, não acho que os Cowboys vão oferecer duas escolhas de primeira rodada, tá? Eu não boto minha mão no fogo porque o Jerry Jones é louco, mas assim, eu não veria isso. Inclusive, já vi alguns rumores aqui no Twitter, né, no X, que o Cowboys não faria isso. Alguns insiders dos Cowboys já postaram isso no Twitter. Beleza? E também, cara, eu vejo o Patriots ali um pouquinho distante, mas de olho, né, justamente porque o Max Crosby na defesa do Patriots com o Christian Gonzalez e tal faria muito sentido, na minha opinião. Mas vamos ver. O Patriots, se eu não me engano, tem a 31, né, no primeiro round. Então teria que acumular mais algumas picks aí, ou de 2027, ou alguns jogadores, vamos ver. E, cara, pode ser que eu poste esse podcast aqui e a gente tenha uma resposta para onde o Max está indo ou se ele vai ficar. Mas eu tinha que fazer esse podcast para discutir isso com vocês, pegar a opinião de vocês. Eu achei que ficou bom aí essa né, a votação. Claro que podia ter mais pessoas, mas tá tudo muito corrido, né? Como eu falei, cara, aqui é torcedor para torcedor. A gente tá só trocando uma ideia. E no mais é isso. Vamos para o segundo bloco agora. O segundo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre a Free Agency, né? Alguns dos jogadores que eu vejo que são muito interessantes, a gente vai destrinchar um pouquinho mais, beleza? Então vamos lá para o segundo bloco, galera. The autumn wind is a raider, pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Certo, galera, vamos então para mais um bloco aqui, o segundo bloco do episódio de hoje.
E nesse bloco, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho sobre os prospectos não, na verdade os jogadores que estão livres no mercado, né, de free agency. E eu vou falar alguns nomes, cara, que seria muito interessante para os Raiders ficarem de olho e para a gente também se familiarizar um pouquinho mais de quem está livre no mercado, né, e quem os Raiders podem ir atrás nos próximos dias, na próxima semana. Beleza? Free Agency é essa que começa no dia 11, como eu falei, mas no dia 9 já começa o Legal Tampering, né? Que é o período que eles podem já negociar. Então, com certeza, algumas notícias, né? Alguns nomes bem grandes já vão sair na segunda. Beleza? Então, vamos lá. Separei alguns jogadores aqui de defesa, alguns jogadores de ataque. Vamos destrinchar aos pouquinhos aqui. Pode ser que eu dê uma pausa aqui para consultar alguma coisa, mas vamos nessa. Bom, o primeiro deles que eu separei é o Odafe Oweh. Vou começar primeiro com a defesa e depois a gente parte para o ataque. O Odafe Oweh é um jogador, um defensive end, né, mais um linebacker, defensive end ali, né? Ele tá sempre ali no quarterback, apressando o quarterback, né? Ele é do Chargers e ele trabalhou com o Rob Leonard, né? Que é o nosso coordenador defensivo, nosso novo coordenador. Ele trabalhou em 2022 com o Leonard, sabe? E eles trabalharam juntos em Baltimore. E o Mike McDonald, né, que é o head coach do Seattle, que foi campeão com o Clint Kubiak, ele era defensive coordinator também do Odafe Oweh. Então eu sinto que tem ali uma conexão, sabe? O Clint pode consultar tanto o Rob Leonard quanto o Mike McDonald, com certeza eles são amigos, então eu acho que tem uma ligação aí. Pode ser interessante, além do bom jogador que é o Oweh, a conexão assim para a gente trazer esse jogador, né? Ele teve 17 sacks e meio nos últimos 2 anos. É, e assim, perdeu 5 games, ó, 5 jogos desde 2021, que eu tô lendo as notícias aqui mais ou menos em inglês, então vamos nessa. E o valor de mercado dele é aproximadamente aí de 15 a 20 milhões por ano, né? Então seria algo aí acessível para os Raiders, principalmente pensando numa possível saída do Max Crosby, seria de grande ajuda aí. Beleza? E ele tem aí 27 anos, então ainda tem alguma lenha para queimar. Alguns nomes aí também, cara. O Jalen Phillips, ainda no Ed, né? O Eagles trocou por ele na temporada passada. Ele estava jogando nos Dolphins, né? Foi selecionado pelos Dolphins. E assim, foi uma chegada no Eagles em tão pouco tempo e ele gerava muita pressão. Assim, só com o Phillips, né? Nos seus 5 anos de carreira, é um cara jovem. Se eu não me engano, tem 26 anos. Ele gerou 28 sacks e 150 pressões. Então é um cara que pressiona muito o quarterback, né? Não é um cara que está sempre nos tops aí quando a gente fala, mas muito porque ele sofreu um pouco com lesão desde a época do college. E assim, eu acho que é uma aposta, tá? Mas pode ser uma aposta muito feliz. Eu acho que no final do ano passado ele engrenou de vez e tá agora como free agent. Então vamos ficar de olho no Jalen Williams também. E ainda nessa posição, eu vou citar aqui rapidinho o K'Lavon Chaisson, que é um cara que jogou nos Raiders, jogou muito bem no ano que ele jogou. Os Raiders acabou deixando ele sair, né? Para os Patriots e ele continuou seu jogo muito bem. Deve ter feito um ano de contrato lá apenas, então tá livre no mercado de novo. Se os Raiders quiserem repatriar, eu sou bastante a favor, tá? Um outro que eu comentei no último podcast, né, o Devin Lloyd, que é um linebacker que assim, como os Raiders vão jogar naquela formação 3-4, o linebacker é fundamental. E além disso, cara, os Raiders estão perdendo 4 linebackers durante essa off-season, né? É, tá bastante gente sendo free agency interna, então a gente precisa ou trazer gente de fora ou repatriar alguns. Mas como o time foi tão mal, eu sinceramente acho que o Kubiak vai preferir reformular esse vestiário aí. E assim, como eu falei, cara, o Devin Lloyd ele consegue fazer tudo, sabe? Ele é um ball hawk que a gente chama, né? Ele rouba a bola, ele tem essa visão muito clara. Então, pô, tem um jogo contra o Chiefs, né? Que se eu não me engano foi um Sunday Night na temporada passada. Ele interceptou o Mahomes e fez um touchdown de 99 jardas, sabe? Dentro da end zone
deles, ele atravessou o campo inteiro, então foi assim, ele teve 5 interceptações, se eu não me engano, foi empatado com o maior número do ano passado para um linebacker, sabe? Então é um nome bastante pra gente ficar de olho aí. Tem que ver quanto ele vai. Como vai ser o contrato dele, né? Mas segundo o Spotrac, tá aqui que é 20,1 milhões por ano. Vamos ver aí. Mas ele faz tudo, cara. Blitz, jogo corrido. Então, cara, ele tá no campo inteiro. Eu acho muito interessante, tem 27 anos também. Uma menção honrosa aqui também nessa posição é o Nakobe Dean, né? Que também é do Eagles, como eu falei, do Jalen Phillips, que está saindo do Eagles. Em 2025 ele teve 55 tackles, 4 sacks, 2 fumbles forçados. Então um cara que tá sempre ali, sabe, de olho no quarterback. É, e é um cara jovem, então vale a pena a gente ficar de olho na Kobe Dean também. Eu acho que seria uma adição interessante. Outro que eu anotei aqui é o Rick Woolen, que é o corner que jogou pelo Seahawks na temporada passada, jogou com o Clint Kubiak, né? Kubiak está mais envolvido, claro, com o ataque, mas assim, por terem, por estarem no mesmo time, né? Eu vejo uma facilidade maior, né? Para de repente a gente negociar. No Spotrac, o valor de mercado dele está como 8,2 milhões, talvez um pouquinho acima disso. Será o novo contrato dele, já que ele foi tão visado aí durante os playoffs, né? Jogou muito bem. E ele perdeu só 4 jogos, cara, nas 4 temporadas dele, né? Ele tem só 26 anos, então ele tem um upside bem grande ainda para mostrar. Vamos ver, cara. Eu acho que seria uma aposta interessante. O problema eu acredito que ele volta para Seattle, sabe? Eu não acho que Seattle vá é, deixar ele escapar. Eu acho que o Seattle realmente vai contratar ele de novo, vai oferecer algum contrato para ele e ele deve ficar. Mas vamos ver, vai que, né? É, é isso sobre o Tyreek Woolen. Vamos para a próxima aqui. Eu acho que na verdade vamos girar já para o ataque, né? Eu vou falar um pouquinho mais do ataque agora. Alguns jogadores de defesa, só passei meio que por alto mesmo, só para a gente ter consciência de alguns nomes. E pro ataque eu vou começar com o Tyler Linderbaum, né? Eu citei bastante ele no último podcast. Eu acho que é o principal meta pro Raiders é a linha ofensiva. E o Linderbaum é center, né? É, como eu disse, cara, muitos estão botando um Linderbaum que vai resetar o mercado. O contrato vai ser o maior contrato de center. É, e eu realmente acredito nisso, cara. Eu acho que ele realmente vai resetar esse mercado. Ele tem só 26 anos para um center que tá assim, top 3 da posição, ele tá no top 3, sabe? O maior contrato de center, se eu não me engano, tá por volta dos 17 milhões. E eu acho que ele passa dos 20 dessa vez, sabe? Então vamos ver como vai ser esse contrato aí. Eu acho que é uma boa, assim, eu acho que a linha ofensiva começa pelo centro, né? Então tendo um center competente, mais o JPJ do lado dele, com o Colton Miller na esquerda, já começa a ficar um negócio interessante, entendeu? Então vamos ver, eu torço muito pro Linderbaum cair no nosso time, eu acho que seria uma adição incrível. É, Vamos continuar então na linha ofensiva. Eu vou falar um pouquinho agora do Braden Smith, que viria do Indianapolis Colts, né? O Braden Smith, ele é um right tackle, então assim, eu acho que é bom a gente ficar de olho, tá? Ele tá com 30 anos, eu acho que não seria um contrato muito caro, seria uma ótima adição. Caso a gente não enxergue aqui no draft, a gente conseguiria um right tackle. Então é mais um pra gente ficar de olho assim pra linha ofensiva. O Braden Smith é um dos bons jogadores, acho que é o melhor right tackle que tá caindo na free agents e é outro pra gente ficar de olho. Mais um do Indianapolis Colts seria o wide receiver Alec Pierce. Ele tem só 26 anos também e ele é um cara que é bastante vertical, como o Rashid Shaheed, são os dois wide receivers que eu quero trazer hoje aqui. O Alec Pierce ele é um pouquinho mais novo, mas os dois têm o poder de esticar o campo muito grande, né? Os dois são bastante versáteis. Eu acho que o Rashid Shaheed é até mais rápido, e também oferece o jogo de retornador. Mas o Alec Pierce ele oferece também algumas rotas como slot, algumas rotas, né, cruzando o campo. Eu acho que ele é mais confiável
recebendo a bola. Então tem essa dinâmica. Eu acho que seja onde o Raiders atacar aqui, eu acho que a gente vai estar acertando. O problema é, nenhum dos dois é um claro wide receiver 1. Então se a gente está trazendo ele pensando que assim, o Brock Bowers vai ser o wide receiver 1, ou a gente vai ter um complemento muito bom dentro do time para ajudar, seja o Alec Pierce ou o Rashid Shaheed. Eu acho que não tem um wide receiver 1 assim, tão claro no mercado nesse momento, sabe? Se a gente for trazer algum pela free agency, seria pensando assim, ser um wide receiver 2 excelente, como o Alec Pierce ou como o Rashid Shaheed. Beleza? Eu acho que seriam esses dois como wide receiver. E, pô, eu vou fazer um apanhado agora que eu tô pegando a lista aqui do top 100 da ESPN, né? A ESPN ela solta essa lista dos top 100 free agents no mercado. E só para vocês terem uma ideia, eu vou falar aqui pelo menos o top 10, né? Claro que eu não vou falar os 100, mas só pra gente ter uma ideia de quem tá disponível, né? Posição número 1 tá o Trey Hendrickson, né? Um edge de Cincinnati, foi um dos melhores da liga há uns 2 anos atrás. Assim, em 2024, se eu não me engano, ele teve 17, 18 sacks, é, mais de 60 pressões. Então, assim, foi quase um recorde da liga. Só que ele já está um pouco mais de idade, né? 31 anos, vindo de lesão. Então, tem que ter muito cuidado nesse contrato. O time que for buscar ele. Por que eu não coloquei ele? Porque eu não acho que o Raiders esteja no momento de trazer um jogador muito caro e muito velho, sabe? Muito velho, no caso, 31 anos, né? Não acho que seja o momento pra gente. Mas está disponível e está no top 1 aqui da ESPN. No top 2, só para vocês terem uma noção, vem o Tyler Linderbaum. Então, para vocês verem o quão bom, o quão no hype ele tá. No top 3 está o Jalen Phillips, que é o Ed que eu comentei, que está no Eagles. Rapaz novo, né? Tem tudo para dar bem aí na liga. Número 4, o Alec Pierce, o wide receiver que eu falei ainda há pouco. Número 5 é o Rashid Walker, que é o right tackle que vem de Green Bay. Tem 26 anos, mas... Right tackle não, desculpa, é left tackle, né? E exatamente por isso que eu não vejo o Raiders indo atrás, né? Um left tackle tendo o Colton Miller, eu não acho que seja o momento. Em sexto lugar, o Odafe Owe, que é o Ed do Chargers, 27 anos, já comentei sobre ele, também acho uma boa adição. Braden Smith, que é o right tackle, aí sim do Indianapolis Colts, que eu vejo sendo bastante interessante. Número 8 é o John Franklin Myers, que é o jogador de linha defensiva do Broncos, 29 anos, também um ótimo jogador. Se os Raiders quiserem fazer uma proposta, eu não vejo problema nenhum. Número 9, Alontae Taylor, um corner do Saints, de 27 anos. E o número 10, o Quay Walker, que é o linebacker do Green Bay Packers. Tendo agora o Micah Parsons por lá, eu não sei se eles vão manter o Quay, vamos ver também. Beleza? Esse é o top 10 aqui, cara. Mas assim, eu não vou me estender muito, mas alguns nomes aqui para baixo, falando rapidinho. O Rick Woolley, né, que a gente comentou, Mike Evans, Jalen Watson, Malik Willis, né? E o Kenneth Walker, que é o running back do MVP do Super Bowl. E vamos ver, cara. Vamos ver como isso vai se desembolar. E rapidamente agora também eu vou passar pelos free agents, né? Eu selecionei um top 5 aqui dos free agents internos nossos, né? Quem eu acho que tá no Raiders, que vai ser free agents, quem a gente deve trazer de volta. E top 5, vamos lá, começando pelo quinto colocado, eu coloquei aqui o Jamal Adams. Assim, eu acho que ele tem mais nome do que jogo, né, em si, mas eu acho que ele foi bem no Raiders, assim, eu acho que ele se identificou jogando com o uniforme do Raiders. Ele tem assim uma intensidade de jogo muito grande e contra a corrida eu acho ele ótimo, mas contra o passe, contra a cobertura, ele já deixa a desejar um pouquinho. Tendo um contrato interessante, assim, 2 anos, sabe? Algo não comprometa muito a gente, eu vejo sendo interessante. Em quarto lugar, eu coloquei o Malcolm Kuntz, né? Eu tinha muitas expectativas com o Malcolm Kuntz, mas assim, ele nunca se provou realmente muito consistente. Além de não ser consistente, ele se machuca muito. E isso atrapalhou ele muito essa temporada. Eu acho que no início ele estava recuperando, né? Ele teve aquele ACL, então ele estava no início meio devagar. No final da temporada ele começou a mandar muito bem e é por isso que eu acho que ele merece assim mais um aninho de provação, assim. Um contrato bem, 1 ano, 5 milhões, alguma coisa desse tipo, eu acho que valeria a pena.
Terceiro lugar, o Thomas Booker, defensive tackle, eu acho que vale a pena trazer de volta. A gente trocou o Jacorian Bennett, né, que era um corner que a gente draftou ano passado para o Eagles e pegou o Thomas Booker. E o Thomas, assim, nunca comprometeu, agregou como defensive lineman, né? Eu acho que valeria a pena manter ele ainda no time, contrato curto também. E número 2, eu coloquei o Jordan Meredith. Sim, não é meu cenário ideal ter o Meredith como titular, mas eu acho que ele é importante para rotação. Ele joga de center, joga de guard nos dois lugares do guard, direita e esquerda, né? Então, assim, tendo o Meredith ali, né, com certeza será um contrato curto, ele já conhece o time, entendeu? Eu acho que faz sentido. Por isso, assim, não sei nem se um top 2 faz muito sentido, mas, assim, os Raiders não tem muito jogador realmente que eu gostaria de trazer de volta, sinceramente, tá? No top 1 eu coloquei o Eric Stokes, né, que é o corner que realmente jogou muito bem temporada passada. Eu acho que merece um contrato aí de 2, 3 anos. Acho que o contrato mais longo seria aí de 3 anos que eu faria. Mas assim, talvez 8 milhões faça sentido para ele por ano, né? Então, contrato de 3 anos, 21 milhões, 22, eu faria esse acordo aí. E eu acho que ele também já demonstrou interesse em continuar no Raiders e o Raiders também demonstrou interesse em trazer ele de volta. Certo? Eu acho que falei bastante aqui, pode ter ficado um pouco confuso, mas a gente trouxe alguns nomes pra gente ficar de olho e é por aí, cara. Vamos pro bloco 3 agora, cara. Eu vou passar alguns comentários de vocês, né? A gente não teve muito tempo entre podcasts, a gente está começando agora, então com certeza aí nos próximos a gente vai ter uma participação maior de vocês. Eu recebi 2 comentários, cara, na verdade 3, né? Mas 2 que eu vou destrinchar um pouquinho mais no terceiro bloco. Então vamos para lá. Bloco 3 começando daqui a pouco, é isso aí. The autumn wind is a raider, pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. E estamos de volta para o terceiro e último bloco desse episódio, do segundo episódio do podcast Raider Nation Brasil. Que é isso? Tamo on fire, meu. E cara, eu só tenho a agradecer ao apoio aí do pessoal dos grupos do Raiders, tá? A gente ainda vai melhorar muito aí mais pra frente, mas o importante é a consistência. Se eu tiver o apoio de vocês, a participação, eu só tenho por que continuar, beleza? E eu recebi um comentário aqui, um feedback que eu vou até expor aqui do Lucas, cara, que assim, falando, né, ótimo trabalho, continua assim que já já a gente alcança o Brasil e assim, é isso, sabe? A gente quer, se tiver 3 pessoas aqui me ouvindo, são essas 3 pessoas e a gente vai até a última rodada, a gente vai sair da pick 1 até campeão do Super Bowl, cara, tenho certeza disso. Beleza? Obrigado aí mais uma vez ao Lucas. E vou falar também, cara, 2 pessoas mandaram alguns comentários, uma pergunta aqui também. Aí nesse terceiro bloco, a ideia é a gente trabalhar essas perguntas, né? A primeira vez que a gente faz isso, então, assim, mandem suas perguntas, manda seu comentário, sua observação. Pode ser em formato de áudio, pode ser em formato de texto que eu vou ler aqui. Não tem problema, a gente adiciona no podcast. Eu quero a participação de vocês. Eu não sei o que falar e tal. Fala do que tá acontecendo, cara. O Max Crosby vai ser trocado. Fala o que tá na sua cabeça, sabe? 30 segundos, 1 minutinho, não tem problema. A gente vai te ouvir aqui. Então, assim, Raiders, o Max Crosby vai ser trocado. Eu só aceito isso daqui. Não quero que ele saia por causa disso. A gente tem que pegar esse jogador aqui. Vamos dizer que você é fã do Tyreek Hill. Eu não sei quem você é, mas esse áudio pode estar aqui, entendeu? É isso, você quer o Tyreek Hill no Raiders, vamos ver. Ué, a gente vai te ouvir, não tem essa. Se você discorda, se concorda comigo, a gente está aqui para isso, beleza? Então manda aí seu áudio. O interessante é a gente trazer essas dinâmicas diferentes para os próximos podcasts.
Valeu? Então eu vou ler o primeiro comentário aqui. Na verdade é uma pergunta com um comentário, né, muito interessante, que é do Pedro Martins. Ele tá falando de Santos e São Paulo. E ele fala assim: se você tivesse que montar um ranking com a necessidade por posição dos Raiders para essa off-season, qual seria? Na opinião dele, no top 1 seria QB, depois linha ofensiva, depois wide receiver, depois defensive line e depois cornerback. Valeu aí, Pedro. Vou comentar mais ou menos aqui, cara, a minha opinião também. Não tem como fugir muito da sua linha, tá? De raciocínio, porque realmente, se você. Eu acho que não tem resposta errada aqui. O Raiders está precisando de jogador em tudo que é posição, meu amigo. Não tem jeito. E, bom, segundo a minha opinião, cara, eu entendo você colocar QB como prioridade e eu acho que faz sentido, tá? A gente precisa de um QB, porque nossa situação atual ela tá muito clara de qual QB que a gente vai selecionar no draft, né, que é o Mendoza. Então eu acho que isso já está resolvido entre aspas, né? Então eu vou roubar aqui um pouco e vou tirar QB, tá? Porque eu imagino que a gente selecione o Mendoza e essa situação esteja resolvida. Então vou fazer esse roubo aqui ao vivo, beleza? E vou colocar a linha ofensiva como top prioridade, assim, eu acho que a gente pode atacar diversos fronts na linha ofensiva, seja no free agency, eu acho que é uma boa free agency para isso, já que a gente tem grana para gastar, e seja no draft também. Eu acho que dá pra, na free agency a gente trazer pelo menos 2 titulares, a gente tem essa condição e tem jogadores para isso. Então, né, a gente falou do Lindelof, falou do right tackle, que agora vai me fugir o nome com certeza, mas enfim, são 2 jogadores que podem agregar, tem mais deles na free agency, mais o draft, então assim, a linha ofensiva é algo que a gente pode sair do lixo ao luxo rapidamente, sabe? E usar 2026 para criar entrosamento entre essas peças e ficar realmente bom em 2027. Eu acho que vai valer a pena. Fora o DJ Glaze, não, o Caleb Rogers, que já está no elenco, que é um garoto, um jovem interessante, cara, se ele continuar evoluindo. Então, assim, se tudo der certo, ele pode se tornar titular, quem sabe, né? Como guard. Vamos ver. Então, offensive line pra mim é a top 1. Top 2, meu amigo, eu acho que eu escolheria aqui, cara, como top 2 a posição de linebacker, cara. Sei que assim, posicionalmente linebacker tá um pouco abaixo, mas visto que, pô, nossos jogadores têm 4 linebackers saindo pela free agent, sabe? E vai ser uma posição tão importante, eu acho que linebacker tá como top 2 na minha. Top 3, eu vou jogar aqui, eu vou me permitir jogar edge rusher, cara. Por que edge rusher? Porque eu tô com medo do Max Crosby sair, cara. E se sair, a gente vai sofrer um pouco com a pressão sobre o quarterback, cara, com certeza. Então eu vou colocar o Edge Rusher aqui. E assim, mesmo o Max Crosby ficando, eu acho que tem que ter um par com ele. É muito importante essa posição. Você apressando o quarterback, seus corners ficam muito melhor, sabe? Porque quem vai lançar a bola não tem muito tempo para lançar a bola, então a marcação fica mais fácil, o passe sai mais torto. É tudo um efeito dominó. Então acho que o Edge é crucial aqui. É, top 3, né? O Edge eu acho que 4 eu iria, tô na dúvida aqui se eu vou de corner ou wide receiver. Eu iria de cornerback primeiro, tá? Eu ajeitaria essa defesa. Eu acho que a classe no draft ela é muito mais interessante. Assim, ela tem bons wide receiver, né? Mas bons wide receiver é, é uma classe tanto para corner quanto para wide receiver bem profunda, né? Você consegue pegar um bom prospecto em dia 2, assim, dia 3. Mas nenhum assim. Eu acho que o wide receiver a gente precisava de um jogador que era consagrado, um wide receiver 1, entendeu? E não tem, não adianta forçar a barra, eu acho que não vale o risco de se precipitar de repente pegar, dar um overpay em algum wide receiver por aí, tipo um Stephon Diggs, tipo um Tyreek Hill, eu acho que não vale a pena, sinceramente. Então eu iria num cornerback aqui na 4ª posição. E para fechar, acho que assim, aí sim eu iria de wide receiver, né, que eu acho ainda assim importante. Eu acho que a gente tem o Trey Tucker, tem jogadores muito jovens, né, o Jack Bash, o Dante Thornton, é, e assim,
acho que dá pra gente ver o que vai acontecer com eles, mas dá pra gente draftar um mais um, né? De repente um wide receiver que vem de Indiana para parear ali com o Mendoza, né? O Omar Cooper, que é um nome muito falado. Vamos ver como se desenvolve essa história aí também. Agora eu já me perdi todo, vou ser sincero, cara, mas eu acho que foi OL como primeiro, linebacker segundo, edge rusher, cornerback e wide receiver. Essa foi minha ordem. Beleza, Pedro? Valeu, cara. Obrigado pelo comentário e pela interação aí, falou? E agora um comentário do Lucas Ribeiro, cara, falando do Rio de Janeiro também, carioca aqui. Salve Marcos, honestamente eu acredito que uma troca pelo Crosby nesse ponto da carreira faz sentido para os Raiders. Apesar de ser um excelente edge, se Bears, Cowboys ou seja lá quem for, com 2 picks de primeira rodada, acho que devemos aceitar. Então ele dando a sua opinião, basicamente destrinchando o voto dele lá do início, né, cara? Que a gente fez aquela votação. Ele tá falando aí que pelo menos 2 piques de primeira rodada para ele. Que eu acho que é super justo, tá? Eu acho que a Raider Nation estaria, assim, satisfeita, é difícil falar, né? Tendo um jogador como Crosby saindo pela porta, mas vendo que a troca é iminente, eu acho que se a gente pega 2 escolhas de primeira rodada, seria excelente, tá? Então eu tô contigo, Lucas. Eu acho que se forem 2 escolhas, cara, eu topo, até porque o Max iria querer sair para um time contender, então e eu acho que realmente, assim, vendo a ocasião, faz sentido de aceitar. Beleza? E é isso por hoje, rapaziada. O episódio 2 tá concluído. Não faço ideia de quantos minutos deram aqui. Eu acho que a gente passou, estourou um pouquinho de tempo. Eu vou tentar me controlar melhor. Ainda tô pegando jeito aqui. É a primeira vez que eu faço esse tipo de coisa. É, eu trabalho com outra coisa, nada a ver com podcast, sabe? Não sou jornalista, não sou nada disso. E assim, como eu sempre falo, cara, é de torcedor para torcedor, é um bate-papo. Eu resolvi pegar para fazer, para ter essa interação com vocês e para porque eu tô confiante nesse momento que o Raiders está vivendo agora. Eu acho que assim, dessa vez tem que ir. E bom, pode ser uma virada de chave importante pra gente. E se realmente for, eu acho que eu vou conseguir ter o apoio de vocês desde o início, sabe? Então é isso, rapaziada. Obrigado para quem assistiu, para quem está ouvindo nas plataformas, seja no YouTube, seja no Spotify. E até a próxima, até o episódio 3. Provavelmente vai ser depois da Free Agency aí. A gente vai já ter algumas respostas do que a gente discutiu hoje. E é isso aí. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Abraço.